Olá, eu sou o Lucas Girão Pontes e vou falar sobre o trabalho da unidade 3, regressão linear do salário na NBA. Primeiro, a identificação do grupo. Nós somos o grupo C, ficamos com o nível X, preparação de dados, os imports, ações auxiliares, os datasets, os dados que vamos usar, tempo do dataset, como vamos chamar os dados, uma filtração das temporadas que nós vamos usar, que no caso são todas, descrição inicial de salários e pontos. Primeiro, eu separei todos os salários e pontos, os que têm alguma coisa que são vazios. Felizmente, todos tinham, não tinha salário nem ponto vazio, então foi apenas para uma verificação, não tem necessidade de filtrar. Calculamos a média, mediana, moda, desvio padrão e variância dos salários dos pontos e fizemos um histograma, interpretando a distribuição de salário. A distribuição parece simétrica ou assimétrica? Ela parece assimétrica, pois a maioria está focada na esquerda. Há salários muito superiores na maioria dos casos? Sim. A elite, porque os jogadores que mais ganham, são uma minoria. Eles ganham muito mais do que a média, absurdamente mais. Por que isso pode afetar a regressão linear? Porque a regressão se baseia em usar múltiplos fatores, múltiplas variáveis, para achar um padrão e uma correlação entre elas. Porém, os salários são muito mutáveis. Um jogador com as mesmas características pode ter salários totalmente diferentes. Então é pouco confiável usar salários em uma regressão linear. Aqui tem o histograma de salário e pontos. Os jogadores fizeram alguma quantidade de pontos. A interpretação. A distribuição de pontos parece simétrica ou assimétrica? Assimétrica, pendendo para esquerda. Pois é muito mais fácil marcar pouco ponto do que marcar muito. Há muitos jogadores na temporada com baixa pontuação? Sim, é o padrão. A média faz pouco pontos. Os que fazem uma quantidade alta de pontos estão muito acima da média. E os que fazem uma quantidade média de pontos ainda estão consideravelmente acima. Pois a maioria quase não consegue marcar. Além das posições, tem posições defensivas, por exemplo, ou que ficam no meio da quadra, que tem poucas chances de marcar. Nem todos os jogadores são atacantes também. Há jogadores que têm temporadas com pontuação muito alta. Sim, os outliers. Um grupo seleto e bem pequeno. Outliers em sua essência. São exceções. A variável pontos apresenta variação suficiente para ser usada como preditora no modelo? É muito variável, como é possível observar, consideravelmente variável. Então, sim, a variável pontos cumpre os requisitos para ser a preditora. E aqui um diagrama de dispersão de pontos versus salário. A minha interpretação, a associação visual parece positiva, negativa, ausente. Positiva, mais fraca. Uma positividade bem fraca. É possível ver que vai subindo uma linha para cima, mas nem todos acompanham. É negativa e creio que está um pouco acima de ausente. A grande dispersão dos salários para jogadores com pontuação semelhante. Sim, jogadores, mesmo indo para os outliers de ponto, que é 2.500, ainda assim tem jogadores que ganham 4 vezes mais que outros. Alguns ganham 5 vezes. Um que marcou por volta de 1.500 pontos está ganhando mais de 5 vezes mais um jogador que marcou 2.500. Tem uma dispersão bem alta, independente da quantidade de pontos. Há observações externas que podem influenciar a regra. Os outliers, como sempre, são exceções. Tem alguns perdidos aqui e ali. Porém, em geral, eles também seguem um padrão. Eles estão subindo, só que menos do que deveriam. Mas eles continuam positivos, só que fracos. Mas eu diria que, em geral, está influenciando para ser ausente, os outliers. Eu ainda consigo ver sendo positivo. E agora o modelo 1. Irei falar agora do modelo 1 de regressão linear simples. Aqui eu defini a variável pontos, x pontos, e fiz o fit dela. Foi possível encontrar o coeficiente, o erro padrão, t, a probabilidade de t e o intervalo de confiança. Aqui eu defino em uma tabela todas essas estatísticas e aqui faço a remoção dos outliers encontrados nesse modelo 1. Foi encontrados 4 outliers. Reajuste do fit simples. Como podemos ver, teve uma diferença. Aqui tá marcando 7.800 e aqui 7.500, 500 e pouco, aqui 623 no erro padrão e assim por diante. Aqui vai a interpretação do modelo simples. O coeficiente da variável pontos apresenta um sinal positivo de 7.800, indicando uma associação direta entre pontos e salários. Os jogadores com pontuação total tendem a apresentar salários mais elevados. Cada ponto marcado está associado a aproximadamente $7.800 no salário anual. O erro padrão de 578 representa cerca de 7,3% do valor do coeficiente, sugerindo uma estimativa de precisão confiável dentro da escala dos dados. A estatística T de 13,6 é a razão entre o coeficiente estimado e o erro padrão, com o valor P inferindo 0,001, considerando a alfa de 0,05. A evidência estatística robusta representa uma associação linear diferente de zero, intervalo de confiança de 95 entre 6.000 e 9.000, não incluindo zero. O R2 é de 0,4, indicando uma capacidade explicativa moderada, sugerindo 40% de variabilidade dos salários é explicada pela pontuação. Portanto, os resultados da análise indicam correlação e não permitem afirmar causalidade, uma vez que o salário pode ser influenciado por outras variáveis omitidas no modelo simples, como posição, idade e entre outros. Aqui é a parte que vou fazer a interpretação dos valores ajustados. Temos aqui uma tabela com pontos, a média do erro padrão e o valor mínimo e o valor máximo. Indo para a interpretação, o min representa a média salarial dos jogadores com a pontuação específica no índice. Min, SE, indica quantifica o erro padrão dessa média ajustada, enquanto
Mean, Upper e Lower estabelecem respectivamente limites inferiores e superiores do intervalo de confiança de 95% dessa estimativa. Observa-se que, conforme a variável pontos aumenta, a média salarial estimada também apresenta um crescimento linear. Em relação à precisão do erro padrão e à largura do intervalo de confiança, tendem a ser menores em região com concentração de dados geralmente próximos à média, tornando-se mais amplos nos extremos da distribuição, onde há incerteza do modelo sobre o salário médio maior. Aqui eu crio o gráfico de dispersão e o gráfico com a reta. Nós podemos ver que nesse gráfico, como foi explicado aqui, esse modelo não consegue prever bem a extremidade dos salários pela pontuação, com a melhor previsão em torno dessa parte dos dados aqui. Conforme os dados vão ficando mais dispersos, a precisão do modelo diminui, pois temos bastante resíduo nesse gráfico de dispersão. Indo para a análise, a reta confirma a tendência linear positiva no diagrama de dispersão, embora não capture a variabilidade extrema dos valores, com salários muito altos. O intervalo de confiança, de 95%, é mais estreito na região de maior concentração, em torno da média de pontos, tornando visivelmente mais amplo nos extremos, o que reflete na maior incerteza nas estimativas de pontuação, muito baixas e muito elevadas. A inclinação positiva da reta é coerente com as evidências estatísticas da tabela de resultados. Ao interpretar os salários muito altos, deve-se ter cautela, pois o modelo simples não é suficiente para explicar os dados por completo, sugerindo que variáveis omitidas, como posição, experiências exercem uma influência na pontuação. Ele fazer a triagem de variáveis para o modelo múltiplo. As variáveis candidatas são minutos totais, altura, peso, pontos e idade de temporada. Aqui fiz uma breve análise de riscos e listei todas as variáveis, valores ausentes, a correlação entre pontos e salários e risco interpretado. Indo agora para análise, as variáveis candidatas foram minutos totais, altura de pontos, peso e idade de temporada. Foram descartadas minutos totais por redundância com pontos e idade de temporada por não ser o foco da análise. Existe risco significativo de muitos valores ausentes para altura e peso, basicamente 220 linhas de valores ausentes. Reduz a amostra, além da redundância com peso e altura. Mas ainda assim, peso e altura foram bons candidatos. As variáveis físicas ajudam a interpretar o porte físico do jogador, que influencia o salário, independentemente da sua capacidade de pontuar. Embora essa escolha possa aumentar o R2, o objetivo principal é melhorar a interpretação sobre o biotipo e impacta a valorização financeira do jogador. Eu vou falar sobre o modelo 2, regressão linear múltipla. Primeiro eu selecionei as variáveis, altura, peso e pontos. Depois eu removi e registrei os valores vazios, que deu 220. Depois eu fiz o modelo múltiplo, usando os States Models. Depois eu fiz uma tabela com os modelos múltiplos, com o modelo múltiplo. Depois eu comparei o modelo simples com o modelo múltiplo e outra tabela, e fiz uma tabela com isso. Interpretação comparativa dos modelos. O modelo múltiplo aumentou o coeficiente de determinação e a versão ajustada dele também? Sim, ambos foram aumentados. O padrão residual diminuiu? Não, ele aumentou. O coeficiente de pontos mudou após incluir as novas variáveis? Sim, ele aumentou 16,5%. O padrão de pontos aumentou ou diminuiu no modelo múltiplo? Ele aumentou 170%. A estatística T e o valor PT de pontos mudaram de forma relevante? Sim, o T diminuiu 61% e o PT aumentou em 80%. Com alfa igual a 5%, a conclusão sobre a associação de pontos com salário mudou entre os modelos? Como nenhum dos valores dos ICs 95%, que são esses dois, o inferior e o superior, foram zero, então a associação não teve nenhuma mudança. O IC 95% de ponto ficou mais estreito, mais amplo, ou passou a incluir e excluir zero? O IC de 95% de pontos ficou mais amplo no modelo múltiplo. Como interpretar pontos no modelo simples ou no modelo múltiplo? No modelo simples, os pontos não estão tão conectados ao salário quanto esperado. No modelo múltiplo, não tem correlação entre pontos, altura e peso. As variáveis escolhidas melhoraram a interpretação substantiva do salário, apenas aumentaram o coeficiente de determinação. Os pontos com certeza são muito úteis e interpretáveis, mas a altura e o peso não. Ambos se atrapalham com a multipolinearidade, além de produzir o efeito oposto um do outro em campo, já que quanto mais dado você é, mais dificuldade você vai ter de se mover. Não é tão efetivo no basquete quanto a altura, pois você vai se mover mais lentamente e vai pular mais baixo. Em via de regra, claro que se o peso for muscular, a performance vai ser aprimorada. Diagnóstico por resíduos. Primeiro eu fiz um diagnóstico dos resíduos de cada valor do modelo simples e do modelo múltiplo. Depois eu fiz um gráfico dos valores ajustados e dos resíduos do modelo simples e do modelo múltiplo. Depois eu fiz um plot, tanto do modelo múltiplo quanto do modelo simples, com cálculo dos resíduos. E depois eu fiz uma contagem de observações atípicas causadas pelo resíduo. Interpretação do diagnóstico. Os resíduos parecem aleatórios em torno de zero, e há um padrão funil, curvatura ou pontos muito extremos. Interpretação. Não, os resíduos não parecem aleatórios. Parece haver um padrão onde eles tendem a formar um funil dessa forma aqui, se expandindo, aumentando os resíduos, a escala dos resíduos. Tem exceções, mas são ínfimas. Por que plot sugere afastamentos grosseiros da normalidade? Sim, os resíduos não seguem a normalidade. O gráfico apresenta padrões visíveis que se desviam da linha de referência. Em ambos os casos, a linha de referência é quebrada, de forma
forma incrivelmente brusca, vai para um lado, vai para o outro. Os outliers parecem estar associados a salários muito altos. Sim, quanto maior o salário, mais raro é conseguir esse salário. Então, quanto maior o dinheiro, maior vai ser as exceções que menos pessoas vão ter. E quanto menor for o salário, nos dois modelos é assim, quanto menor o salário, mais gente vai conseguir. Quanto maior, só os que ganham muito. O diagnóstico enfraquece alguma conclusão dos modelos? Sim, ele demonstra que o salário tem pouco ou nenhuma conexão com a altura e peso, tornando o modelo múltiplo ineficiente, e o modelo simples está correto, porém a correlação não é tão grande quanto esperado. Ele fazia agora a conclusão final. Na análise do New York Knicks, indicou associação positiva e estatisticamente significativa entre a pontuação total e salário. A pontuação explica sozinha 40,4% da variação, uma capacidade explicativa moderada. O erro padrão e a estatística T sustentam uma estimativa precisa e evidência robusta contra H0. O intervalo de confiança não inclui zeros na conclusão coerente com o valor P. Para o modelo múltiplo, foram acrescentadas variáveis altura e peso ao lado de pontos. O R2 subiu para 0,456, ajustado para 0,426. Mas o erro padrão aumentou de 4,4 milhões de dólares para 5,3 milhões de dólares, sinalizando que a inclusão das variáveis físicas não aumentou a precisão das predições individuais. O coeficiente de ponto subiu para 9.000, com um erro padrão de 1.500, mais que o dobro do modelo simples. O intervalo de confiança ficou mais amplo, entre 6.000 e 12.300, um reflexo direto da multicolinearidade entre alturas e pesos. A estatística T, pontos caiu 13,6 para 5,8, embora o valor permaneça menor que 0,001, e o IC ainda exclua zero. A conclusão, associação significativa, com alfa 0,05, não mudou entre os modelos, mas a estimativa ficou menos razoável. As variáveis apresentam coeficientes opostos, em sinal altura negativa, peso positivo, entre o que é interpretado com cautela, dado o risco de multicolinearidade. O modelo múltiplo não melhorou a interpretação substantiva. A altura e pesos captam pouca variação de salário independente dos pontos e tornam os coeficientes instáveis. A unidade de jogador temporada faz limitação adicional, pois o mesmo jogador aparece em múltiplas temporadas, violando a interdependência das observações. Salários extremos e mudança no teto salarial da NBA ao longo das temporadas, a posição em quadras e negociações contratuais explicam grande parte da variação pelos modelos. Por essas razões, os resultados indicam associações estatísticas, não causalidade. Pontuar mais está correlacionado com salários mais altos no Knicks, mas não é possível afirmar que a pontuação determina salário.